Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sou Eduardo Rogério, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. E nós vamos aí, conforme eu prometido, falar algumas coisas sobre o Natal. Os 3 reis magos, se eram 3, se eram reis, seus nomes, o nascimento de Jesus, enfim, já que estamos nos aproximando do Natal, e eu quero deixar bem claro para você, meu irmão, que não vou falar aqui de religião. Também não quero, em hipótese alguma, como eu disse na chamada para esse vídeo, não quero, em hipótese alguma, ofender a sua crença, o seu credo, e muito menos condenar ou criticar aquilo que você acredita, e muito menos ir contra as suas tradições, ir contra aquilo que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com seu avô, com a sua avó. O intuito deste vídeo é apenas esclarecer, é apenas trazer à luz muitas coisas que, digamos assim, foram colocadas justamente pela tradição. E eu peço para você, assista esse vídeo até o fim, e eu tenho certeza que você vai deixar o seu like, eu tenho certeza que você vai compartilhar, que você vai gostar. Então, não sai daí, é depois da vinheta. Então, meu irmão, minha irmã, vamos aí ao nascimento de Jesus. Vamos falar do nascimento de Jesus. E eu quero ler contigo aqui para ilustrar, né? Isso que que eu vou falar para você. O livro de Mateus, capítulo de número 2. Que tem como título Os Magos do Oriente. Diz assim a Bíblia, no capítulo 2 de Mateus: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e dos escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com aquele júbilo. E entrando na casa,
acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Pois bem, lido o texto, e eu pediria que você, se possível aí na sua casa, também acompanhasse essa leitura aí com a sua Bíblia. Mateus capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Mas, então, vamos algumas dúvidas, alguns esclarecimentos acerca do nascimento de Jesus. Por quê? Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Porque todos os presépios que nós vemos, está lá o menino Jesus numa manjedoura. Na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes, César Augusto, o imperador, decretou que se fizesse um recenseamento, uma contagem do povo, de toda a nação, e exigindo que todos voltassem e dissessem o registro. Portanto, cada pessoa tinha que voltar para sua terra natal para ser contada, para ser somada àqueles que haviam nascido ali. Por exemplo, se você estiver em São Paulo e você morasse na Bahia, você tinha que ir até a Bahia para responder o censo, para você ser contado lá na Bahia. Como José precisava ir a Belém, levou junto consigo Maria, sua esposa, que estava grávida de Jesus. Assim, devido à grande quantidade de viajantes, todas as hospedarias da aldeia estavam ocupadas. Ou seja, é preciso que você entenda que José viaja com Maria para Belém, porque José era nascido em Belém e ele teria que comparecer a Belém por causa do recenseamento, por causa da contagem do povo. E ele, com medo de deixar Maria sozinha porque ela estava grávida, levou ela consigo naquela viagem. E é preciso você entender também que naquele tempo as viagens eram muito sofridas, muito longas, e eles foram de jumento, de burro, né? Foram numa longa jornada até Belém para que José participasse ali do censo. Porque se as pessoas não fossem, diferentemente de hoje, era-lhe causado um grande problema. E quando eles ali chegaram, como se muita gente estivesse afluído, estivesse ido para aquele local, muita gente estava fora daquela cidade, né? Como se fosse aqui, se de repente no Nordeste houvesse esse recenseamento e as pessoas tivessem que voltar. Então haveria uma disparidade muito grande, esvaziaria, né, as capitais, as grandes capitais, e as cidades interioranas, as cidades nordestinas iam ficar muito cheias, muito lotadas, porque aquele pessoal que migrou para outro lugar teria que voltar novamente para responder ao censo. E eu estou citando assim para que você entenda, para que não fique nenhuma dúvida. E quando José chega ali com Maria, todas as hospedarias, que naquela época eram os hotéis de hoje, estavam todos lotados, porque um grande número de pessoas havia viajado ali justamente para também responder aquela convocação, responder aquele censo, aquela contagem. Então, não havia lugar para que eles
se hospedassem. Eles então acharam lá o dono de uma daquelas hospedarias que disse: olha, o único lugar que eu posso abrigar vocês aí até que surja uma vaga é no estábulo, né? E quando chegou a hora de Maria dar à luz, pediram para diversas pessoas que lhe arranjassem um pouso, mas não tinha, estava tudo lotado. Mesmo que por mais simples que fosse, mas todos negaram porque não tinha jeito. José tinha o dinheiro para pagar a hospedaria, tinha dinheiro para pagar o quarto. O problema é que não havia vaga. Então, não havendo outra alternativa ao não ser levá-la para a hospedaria, para a estrebaria ali, aonde José, o único lugar que ele conseguiu um abrigo. José arrumou uma manjedoura com palhas e a aconchegou com um cobertor, porque estavam também naquela época no tempo do inverno, fazia muito frio ali durante a noite. E naquela noite, alguns pastores, guardando o rebanho, e viram um anjo entre eles. Veja bem que era tão frio à noite que os pastores pegavam suas ovelhas, cabras e guardavam ali naquele lugar para não deixá-las no tempo, lá no relento, porque o frio era grande. E eles se assustaram, mas o anjo os acalmou dizendo: não tenham medo, eu lhe trago a notícia mais alegre que já se deu. E isso é para todo mundo, o Salvador. Exatamente, o Salvador. E anunciaram assim, naquele lugar, o nascimento de Jesus. Mas vamos aí então a mais uma dúvida. Então nós já sabemos, ficamos aqui sabendo que José e Maria foram lá para aquele estábulo, para aquela cocheira, né, para aquela estrebaria, como queira, porque não havia vaga nos hotéis, porque todos os hotéis, todas as hospedagens, como eram chamadas naquele lugar, estavam todas lotadas devido ao grande número de pessoas que afluíram àquele lugar. E aí eu quero falar com você agora sobre os 3 reis magos. Será que eles eram reis? Será que eles eram 3? Vamos ver o que nós aprendemos aqui. Afinal, quem eram os homens que levaram presentes a Jesus? Por redação ou por pesquisa, né? Diz-se muito a respeito desses que levaram presentes a Jesus. Dizem-se de 3 reis magos, dizem-se de 3 e, notem, vou repetir mais uma vez para você ficar bem esclarecido, dizem 3 e que os 3 eram reis, não é assim? Mas será, ponho mais uma pergunta aqui, novamente, mais uma vez, eu te pergunto aqui, eram magos? Eram reis? Eram 3? Bom, está no Evangelho de Mateus, conforme eu li para você aqui, e só nele, só no capítulo 2 de Mateus, que consta isso na Bíblia. Magos do Oriente ficam sabendo do nascimento de Jesus e seguem uma estrela que os leva até Jerusalém. Lá eles vão até o Palácio Real e perguntam a Herodes onde é que vai nascer o rei dos judeus. O soberano, o Herodes, consulta estudiosos das escrituras sagradas, e informa aos magos que o nascimento deveria acontecer
na cidade de Belém, conforme nós lemos no texto de Mateus, capítulo de número 2. Então, como diz o texto, pede que eles voltem para confirmar o paradeiro de Jesus. Os homens, mais uma vez, seguem a estrela. Agora até Belém, que ficava a 10 quilômetros de onde eles estavam ali com o rei Herodes. Então oferecem, como nós lemos, chegando lá eles oferecem ouro, incenso e mirra ao recém-nascido. Depois são alertados de um sonho que não devem contar a Herodes onde Jesus está. E voltam para casa, como nós lemos aqui, por um caminho alternativo. Pois bem, Herodes, que era ele mesmo o rei dos judeus, não queria ser destronado, porque ele havia ouvido que ia nascer um outro rei, né? Então ele não queria ser destronado, mandou seus soldados matarem todos os meninos, presta bem atenção agora, mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos naquela região. Essa é uma história que eu contei aqui para você, típica da mitologia em torno de Jesus. E nenhum historiador busca evidências de magos e estrela-guias. É claro, acreditar nela ou não é uma questão de fé. E isso nós não vamos, eu não vou mexer na tua fé. Mesmo assim, alguns elementos dessa fé distanciaram-se do que está na Bíblia. Distanciaram daquilo que eu li junto com você aqui no capítulo de número 2 do livro de São Mateus, livro de Mateus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 2. Por exemplo, não há menção, no que nós lemos no capítulo 2, não se fala de reis. A tradição popular é que definiu esse termo, que definiu isso, porque trouxeram presentes caros, dizem os historiadores. O Evangelho, aliás, ou o que nós lemos aqui, nem diz que eles eram 3. Não diz que eram 3. Só se sabe que eram mais de um, já que são mencionados no plural. Os nomes deles também não aparecem no texto que nós lemos. Ou seja, é mito. Gaspar, Melquior e Baltazar. Gaspar, Melquior e Baltazar. São de textos do século V. O mais provável, enfim, é que esses personagens de Mateus sejam inspirados pela sabedoria lá popular, né, em sacerdotes do zoroastrismo. Zoroastrismo, uma religião persa da época ligada à astrologia. E vindos do Oriente é onde ficava a Pérsia, que hoje se chama Irã. Então veja aí que aí há uma mistura de credos, uma mistura de religião. Existia uma religião que era misturada com a astrologia. Por isso a estrela como referência, né? Verdade aí sobre a visita dos magos ao menino Jesus. Na
propagada a história dos magos que visitaram Jesus ainda bebê, diversos equívocos podem ser encontrados. Exatamente, nós lemos aqui que diversos equívocos podem ser encontrados, porque, de fato, nos presépios se monta lá Jesus na manjedoura, e era época de frio, muito frio, né? E os reis magos, que podiam ser 3, 8, 10, 20, a Bíblia não diz quantos eram, né, em volta daquele menino na manjedoura. 3 reis magos aparecem em animações, o que não condiz com a história bíblica, exatamente o que eu acabo de dizer aqui. Nos presépios o pessoal costuma pôr lá 3 reis magos, né? 3 personagens com Jesus na manjedoura. Você, por exemplo, meu irmão, já ouviu falar dos famosos 3 reis magos, Melquior, Baltazar e Gaspar? Claro. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da importância de observarmos muito bem aquilo que as tradições, e não as escrituras, as tradições consideram como sendo o correto, com o objetivo de verificar se realmente confere com o que a Bíblia diz. Portanto, vamos apenas comparar aqui aquilo que as tradições, né? O que é tradição? Aquela história que veio lá do tataravô, do bisavô, do avô, e a gente tomou para a gente como sendo verdade, como sendo verídica. E geralmente nessa época é muito comum que as pessoas tenham mais contato com figuras tradicionais do Natal. Mas nem toda tradição está pautada naquilo que é correto. Assim como existe tradição, né, ou já houve, de pôr lá um santo de ponta cabeça para se arrumar um casamento. E a gente hoje sabe que isso não funciona, mas é uma tradição, para que você entenda bem. Então você já deve ter visto muitas vezes os famosos presépios, como eu citei aqui, onde temos a representação de 3 homens encontrando-se com Jesus. Eles geralmente são chamados, como eu já disse aqui também, mas é apenas para que fique bem claro para você, essa repetição, são chamados de 3 reis magos. Então vamos de fato aqui esclarecer sobre esse assunto. Vamos, como dizemos no popular aí, vamos destrinchar isso. Os nomes. A primeira verdade é que a Bíblia não revela em nenhum dos evangelhos, o nome desses homens. Essa informação não é bíblica, ou seja, o nome deles não está na Bíblia. Ela é inventada, baseada em tradições que não podemos determinar se são corretas ou não. Portanto, o nome daqueles reis não consta na Bíblia, né? E quanto ao fato deles serem reis, será que de fato eram reis? A segunda verdade é que a Bíblia não cita que eles eram reis. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Capítulo 2, versículo de número 1. E a palavra magos nos leva a crer que eram estudiosos das estrelas. Lembra que eu citei aqui que havia uma religião que era ligada, né, à astronomia? Pois bem, então, alguns estudiosos das estrelas, ou seja, eles trabalhavam com astronomia, o estudo do movimento dos astros e das leis que os regem.
Não confunda, né, com astrologia, que é um outro departamento, mas eram os astrólogos ali da época. Era uma religião aquilo. É impossível também afirmar que eram reis. É mais possível, é mais plausível que fossem funcionários de reis, mas não reis, porque a Bíblia não os cita como reis, né? Quando também não cita o nome, não se refere a eles nem como sendo três e nem como sendo reis. Magos. A terceira verdade está ligada à quantidade de magos. Os escritos bíblicos dizem uns magos, o que nos leva a verificar que era mais de um, mas não sabemos quantos. Não diz quantos eram. Como eu já citei aqui, podiam ser 3, podiam ser 4, podiam ser 15, podiam ser 20, enfim, não sabemos o número dos magos que foram ali. O número de 3 magos é usado por conta dos 3 presentes trazidos a Jesus. Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículo 11. Mas é difícil estabelecer se cada um que foi levou apenas um presente ou se eram presentes da comitiva que eles formaram para ir visitar aquele que havia nascido, ou seja, Jesus. Estrebaria. As figuras tradicionais do Natal, ou os presépios, mostram que os magos teriam visitado Jesus na estrebaria no dia de seu nascimento. Veja bem, essa é mais uma inverdade. Você percebeu quando eu li o texto que eu disse bem enfaticamente um certo versículo aqui? E chegando e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, no versículo de número 11. Os magos visitaram Jesus em uma casa, e nem sabemos se era de José e Maria. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Mais uma vez, Mateus capítulo 2, versículo 11. Dizem os teólogos mais aprofundados no assunto que Jesus já tinha, quando esses magos adentraram essa casa, quando esses magos chegaram para visitá-lo, que Jesus já tinha cerca de 2 anos de idade. Por isso, a atitude de Herodes. Além disso, a reação do Herodes ao mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Ou seja, Herodes sabia que o tal do rei, do qual ele havia ouvido, deveria ter na faixa de 2 anos. Por isso manda matar os meninos de 2 anos para baixo. É um forte indicador de que os magos encontraram Jesus muito tempo após o seu nascimento. Está lá no versículo de número 16. Conclusão. É sempre importante avaliarmos se as tradições, da forma como nos são mostradas, condizem com o que a Bíblia ensina. Tradições nem sempre são verdades. Às vezes, elas não fazem nenhum mal no seu contexto. No entanto, quando há alterações do relato bíblico ou algo que contraria a palavra,
a gente deve rejeitar, porque tudo aquilo que excede o que Deus fez não tem Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, o intuito, como eu disse, deste vídeo aqui foi apenas o de tão somente esclarecer algumas coisas, algumas tradições. Agora você já sabe que os magos poderiam ser astrólogos, astronomistas. Você já sabe que os 3 poderiam ser 6, 9, 12, uma comitiva. Você já sabe que o nome deles também é fictício. Sabe também que, de repente, poderiam nem ser reis. E sabe também que eles não encontraram Jesus, como nos presépios, numa manjedoura, só com um paninho. Como eu já disse, até porque naquele tempo era muito frio e o texto diz que os pastores traziam seus rebanhos para dentro daquele estábulo, daquela estrebaria, porque era muito frio. Se deixasse o rebanho lá fora, o rebanho morreria. E eles encontraram o menino Jesus, já com quase 2 anos de idade, ou cerca de 2 anos de idade, numa casa. Tá ok? Como eu disse, volto a repetir para você. Não é minha intenção quebrar a sua tradição. Não é minha intenção dizer que você está fazendo errado, que isso não pode. Não é isso. É apenas trazer até você conhecimento, esclarecimento acerca da palavra de Deus, acerca da Bíblia. Apenas e tão somente isso. Agora, as conclusões é você quem deve tirar. No mais, eu desejo que você tenha um feliz e abençoado Natal, cheio de paz, de amor, de união e principalmente cheio da presença de Jesus na tua casa, na tua família. Se você mora sozinho, não importa. Convide, sim, o aniversariante para sentar na tua mesa. Nem que a tua mesa tenha apenas um copo com água. Isso não importa. Mas convide Jesus para o seu Natal, para a sua vida. Que Deus te abençoe. E um abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério em um diário de bordo para lá de especial. Até a próxima página, se Deus quiser e permitir. Independente da sua religião, cor, credo, ajude a espalhar essa ideia. Vamos orar no dia 31 de dezembro, ao invés de fazer barulho. Vamos fazer silêncio.